RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Turbo Mais Net. Dá-te tudo. Com o Turbo Max Mais Net diário por apenas 22 dobras, tens 60 minutos ou SMS e 200 megabytes de internet. Turbo Max Mais Net semanal por apenas 110 dobras, tens 300 minutos ou SMS e 1200 megabytes de internet. E com o Turbo Max Mais Net mensal por apenas 330 dobras, tens 1000 minutos ou SMS e 4000 megabytes de internet. Minutos, SMS e internet para todas as redes nacionais. Liga 19400, adere e dá mais power aos teus dias. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. O nosso primeiro tema selecionado pela equipa para hoje. Deputado diz que foi agredido por militares. Esta informação que marcou esta semana que termina, se trata do vice-líder parlamentar do MLSTP, a oposição sundomense, disse que foi espancado com socos e pontapés por 3 militares e um elemento da Unidade de Proteção de Dirigentes do Estado, o PDE, que estavam armados contra quem disse ter apresentado queixa-crime no Ministério Público. Segundo o relato deste vice-líder parlamentar, desconfia de ser a continuidade de algo que ocorreu na manifestação que teve lugar que foi assim a reivindicação popular sobre a situação do processo de 25 de novembro, que já decorreram 2 anos e muitos esperam uma outra abordagem sobre a questão, saíram à rua chamando a atenção do governo, do Presidente da República, entidades competentes para esclarecer da melhor forma e dar resposta à situação. A verdade é que houve essa situação com o deputado do MLSTP. Passo a chamar primeiramente o Dr. Carlos Semedo para partilhar conosco aqui a leitura jurídica, quem de direito, para nos ajudar a ler como é que se pode ver como resolver esta situação. Muito obrigado, Ronaldo. Da notícia que li, essa situação juridicamente já está devidamente tratada, através da queixa criminal apresentada pelo Sr. Deputado junto do Ministério Público, não é? É claro que o crime é um crime de ofensas corporais, poderá haver outro crime, um crime cometido por militares ou não, isso não qualifica propriamente o crime. O que há uma situação especial é que, sendo ele deputado, no exercício de funções, não é? O crime é agravado, há normas para isso, é agravado quando se tratam de membros de órgão de soberania, de titulares de órgão de soberania. O meu entender é que se realmente os agressores comprovadamente militares no exercício de função militar, porque podem ser militares e não estarem no exercício de funções, estarem na disponibilidade, ou a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe teria necessariamente, em meu entender,
O doutor Arsemiro foi presidente da nossa Assembleia Nacional, muito melhor se poderá pronunciar sobre isso até, entendo eu que poderia fazer uma nota, através da sua presidência, dos seus grupos parlamentares, de protesto junto do governo e junto das próprias instituições militares, mas não teria outro reflexo. O reflexo, jornal, é só mesmo a queixa criminal. E desta vez, vamos ver se o Ministério Público, que tem competência para fazer o inquérito, se o Ministério Público não vai fazer o mesmo ou não vai tomar o mesmo comportamento. Quer dizer, minto, o Ministério Público até tomou o comportamento de deduzir a acusação, como todos nós sabemos. Os juízes é que não receberam essa acusação contra os militares e ainda andamos nessa fita de há 2 anos atrás. Portanto, essa é o que me apraz dizer, nada de mais especial se me oferece dizer sobre isso. Obrigado, doutor Carlos Semedo. Arsemiro dos Prazeres, sendo verdade a situação, com base nas declarações do deputado, será que nós podemos considerar de que a democracia acaba, ou a liberdade acaba por estar em perigo? Pois é extremamente preocupante, por se tratar de alguém que chefia, ou melhor, está no grau de chefia de um órgão de soberania. Se um vice-líder parlamentar, um deputado da nação, sofre agressões desse tipo, imagina um cidadão comum. Portanto, realmente a situação é extremamente difícil e preocupante. Mas eu estou mais indignado com o silêncio da Assembleia Nacional. Trata-se de um deputado, de um vice-líder parlamentar de uma bancada. Portanto, já não é o facto de ser apenas alguém pertencente a um partido. É alguém que pertence a um órgão de soberania. E que devia, a meu ver, e assim é que deveria ser, se fosse o caso, de se expressar, da Assembleia expressar-se através do comunicado, ainda que fosse para tentar compreender a situação, mas já devia estar aqui publicamente um comunicado da Assembleia Nacional em relação ao caso, defendendo ou não, julgando, tendo ouvido as outras fontes e apresentando um ponto de vista, mas um comunicado da Assembleia Nacional já deveria ser público, para que não só nós, enquanto cidadãos, nos possamos nos sentir confortados, mas também o próprio deputado encontraria, digamos, algum conforto, sabendo que tem uma instituição da qual ele faz parte ao seu lado. O seu partido também ficou assim, não compreendi muito bem a decisão do presidente do MLSP ao deixar para uma próxima oportunidade uma posição enérgica do partido. Não sei, posso até estar a cometer alguma gafe, se entretanto entre hoje e ontem houve algum comunicado e eu não percebi disso, mas o certo é que também não vi nenhuma posição do MLSP pública, uma posição pública sobre a agressão ao seu militante. Portanto, são situações que não são nada abonatórias às nossas forças de segurança. Elas têm o direito de proteger os cidadãos e, em particular, os deputados, os dirigentes do país, e não serem atacados por elas. Portanto, por isso é que é uma situação bastante preocupante, ainda que seja nos moldes em que aconteceu, pelo que eu vi, que os militares dizem que foram provocados pelo deputado, mas até que se esclareça o caso, acho que não era a melhor forma de se ter resolvido a situação. Ainda mais quando a agressão não aconteceu no local onde teria começado a situação, mas sim a posterior, em frente à habitação desse deputado. Portanto, é uma situação bastante preocupante. Espero que o Ministério Público possa encaminhar o processo muito rapidamente aos tribunais para que a situação seja rapidamente resolvida. Obrigado, Arsemiro dos Prazeres. Liberato Muniz, que impacto
este acontecimento pode trazer na confiança da população nas instituições, na segurança do sistema de justiça do país? Bom, eu não vou entender, eu julgo que nós estamos num São Tomé e Príncipe que temos que interrogar muito seriamente se estamos num Estado de direito democrático, mas mais do que interrogarmos se nós estamos num Estado de direito democrático, é nós perguntarmos se os nossos órgãos de soberania, se as pessoas que representam os nossos órgãos de soberania efetivamente existem. Porque quando, na mesma semana em que se comemorou 2 anos do 25 de novembro, em que até hoje não se vê resolvido este problema, termos neste momento um confronto direto entre pessoas que representam o Estado, porque o UPDE são pessoas que estão aí, são pagas pelo dinheiro do Estado para assegurarem, ou seja, garantir a segurança dos nossos dirigentes, e nós estamos perante o deputado que pertence a um conjunto que é a Assembleia, que é precisamente um órgão que representa o Estado São Tomense. Quando há uma agressão nesse sentido e nós vemos que ninguém reage, como disse bem o Assimiro dos Prazeres, nós começamos a dizer que todos nós começamos a correr perigo, todos nós podemos estar num perigo eminente em São Tomé e Príncipe. Eu, sinceramente, já não entendo o que é que se espera de São Tomé e Príncipe. Quando mais, eu assisti de forma impávida, ou seja, impávida não, aterrorizada, a forma como eu vi o deputado agredido ao lado do presidente do partido e ao lado do líder parlamentar do partido, e simplesmente isso, nada acontece, não há nenhuma reação, ou seja, ninguém tem nenhuma ação no sentido de ver resolvido e esclarecido o problema. Mas mais do que isso, o que me surpreende bastante é que todos os órgãos de comunicação social do Estado de São Tomé e Príncipe encontram-se retraídos perante um caso tão grave como este. Então, o que é que nós sentimos? Nós sentimos que o Presidente da República não reage, o Presidente da Assembleia não reage, o Primeiro-Ministro não reage, os tribunais não reagem, nós não vemos praticamente nada. Então, nós sentimos que hoje, em São Tomé e Príncipe, qualquer cidadão, independentemente do cargo que ocupe em São Tomé e Príncipe, pode ser agredido ou morto a qualquer momento e que ninguém faz nada. Então, eu julgo que se nós começarmos realmente a ver tudo nesse prisma, então nós temos que começar a clamar pela comunidade internacional e dizer que nós, verdadeiramente, em São Tomé e Príncipe, começamos a correr um perigo muito, mas muito forte. Porque, neste momento, o Ministério Público, que é o garante da legalidade, já devia introduzir uma ação e demonstrar à população santomense que esse caso está a ser seguido. Porque o que fica na mente de todos os santomenses, dentro ou fora do país, e nós não podemos esquecer que as pessoas que vivem em São Tomé e Príncipe têm medo, sim senhora, dos órgãos de soberania, têm medo das instituições que exercem o poder em São Tomé e Príncipe. Então nós começamos realmente a questionar a nossa democracia e acreditar que nós, dentro do país, não temos pessoas que estejam à altura de nos defender, ou pelo menos de sair em defesa, clamando para que isto não aconteça. E isto é verdadeiramente preocupante. Como é que viu o discurso ou a entrevista dada pelo presidente do partido? A entrevista dada pelo presidente do partido é uma entrevista que, para mim, não traz nada de especial. O presidente do partido, mais do que dar uma entrevista, tem que agir. É como, por exemplo, quando aconteceu com o problema das taxas. Mais do que falar, o que nós notamos é que um partido meteu ação cautelar. E isto tem que acontecer. Nós temos que ter ações concretas. Não basta falar. É preciso reagir, exigir uma resposta e pressionar a instituição para onde nós
nós remetemos a nossa reclamação, uma resposta urgente em relação a isso. Porque, senão, os nossos dirigentes começam a ser como se estivessem nas redes sociais. Falam hoje, dizem mais uma coisa e por aí fora, mas não tem segmento. E o que nós queremos em São Tomé e Príncipe é que aquilo, ou seja, as pessoas que nos representam tenham ações concretas e exijam respostas. E se essas respostas não forem encontradas, que eles não se calem enquanto essa resposta não for encontrada. E nós sentimos em São Tomé e Príncipe que há um conluio político em São Tomé e Príncipe para que as coisas não sejam esclarecidas, para que as pessoas tenham medo de correr atrás do esclarecimento, ou mesmo nós sentimos que existe uma certa ameaça para aqueles que tentam fazer o contrário e promover o contraditório. E neste sentido, o que eu posso dizer que se no prazo máximo de 48 horas, particularmente a presidente da Assembleia, onde está o deputado integrado, não vier e não sair em defesa desse deputado, porque esse deputado hoje não pode ser só ele, tem que ser visto como se fossem todos os deputados. E não interessa se é do MLSTP, ou do ADI, ou do PUM, ou do Basta, seja lá o que for. O essencial é que um deputado e presidente da Assembleia tem que reagir como tal. Senão, ela simplesmente não pode ser presidente, não pode representar estes deputados. Porque quando se agride alguém publicamente, e eu estou a falar assim porque a imagem que eu vi, onde estava o tal deputado, o presidente do partido e o líder parlamentar, era no hospital, a fazerem precisamente as perícias. Eu acho que aí foi um ato concreto. Mas mais do que isso, há que exigir resposta, e essas respostas não podem demorar muito. Porque a suspeita que há em São Tomé e Príncipe de uma certa opressão quase ditatorial em São Tomé e Príncipe, não se pode ficar tanto tempo à espera de uma resposta, porque isso sufoca, isso mata, isso mete medo nas pessoas. Isto não é bom para a nossa democracia. Quando nós andamos aí pelas quatro portas a dizer que nós somos democratas, a irmos buscar apoio porque nós queremos que o nosso país cresça. Então, nós queremos apoio, nós queremos tudo, e nós próprios é que prejudicamos o nosso país, nós é que perseguimos os nossos irmãos, nós é que maltratamos os nossos irmãos, aqueles que nós pagamos para nos defender são aqueles que nos maltratam. Não pode. É uma interrogação que tem que ser rapidamente resolvida, e eu julgo mesmo que o Presidente da República e o Presidente da Assembleia têm que vir rapidamente agir nesse sentido, não para resolver, mas para dizer o que pensam e exigirem que isso seja resolvido com a máxima urgência possível. Obrigado, Liberato Muniz. Voltamos ao Dr. Carlos Semedo. Dr. Carlos Semedo, esse episódio pode ser interpretado como uma violação à democracia e ao Estado de Direito. Por quê? Sim, meu caro, porque como diz Liberato, e como já referiu Arsemiro, a Assembleia Nacional é um órgão onde se resume, digamos, os interesses de uma nação, os interesses políticos, os interesses sociais, os interesses económicos, e, portanto, os deputados que têm assento nesta Assembleia Nacional representam, embora em nome dos seus próprios partidos, toda a nação. O mandato do deputado não pertence ao partido, é um mandato que pertence à nação, um mandato único. Ora, uma ofensa a um membro, ainda por cima, como dizem, um membro, digamos, qualificado, não é um membro vulgar, mesmo que fosse um membro vulgar, mas, portanto, merece, de facto, uma atenção diferente. Porquê? Porque, com provocação ou sem provocação, a forma de resolver não é a forma da bota da tropa. Ora, e isso só existe, meu caro Ronaldo e caros ouvintes, porque, de facto, ainda não se fez a justiça que as botas da tropa merecem que se faça. Os militares, em tempo de paz, os militares em democracia têm que estar nos quartéis. E os militares estando nos quartéis, quando atuam violando direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que não lhes compete, em primeira linha, defender, porque a missão do militar é defender a pátria de agressões externas, mas não podem andar a agredir cidadãos. Portanto, a conclusão é essa mesma, Ronaldo. A conclusão é de que, efetivamente, estes sinais levam que a democracia possa mesmo estar em perigo, porque cidadãos armados, cidadãos especialmente armados,
cidadãos que têm um esquema de preparação diferente, cidadãos que a única missão que têm, juram defender a pátria, estão a massacrar os cidadãos dessa própria pátria. É muito perigoso, aliás, como já referiram os meus 2 colegas de painel, e, além disso, Ronaldo, estes cidadãos sentem-se empoderados, ilegitimamente mais empoderados do que deviam. Mataram pessoas, não estão julgados, não estão condenados, estão promovidos. Portanto, isto de facto, como diz o senhor arquiteto Liberato, que é como decano da universidade e como membro da sociedade civil de São Tomé, altamente responsável, tem que ser mais politicamente correto do que o Carlos Semedo é e sempre foi. Não quer dizer, nunca insultei ninguém, mas compreendo, e eu digo muito claramente, eu não digo que há sinais de... Porque a ditadura não se exerce só como Pinochet o faz, ou como Kim Jong-il o faz na Coreia do Norte. A ditadura efetiva, Ronaldo, é aquela na qual tu não tens a liberdade de poder ganhar o teu salário, de poder desempenhar a tua profissão, de poder estar livremente sem ser agredido por indivíduos que não são responsabilizados. Não é? A ditadura consiste no facto de se usar a lei. Salazar fez isso muito bem nos chamados tribunais especiais. Em São Tomé não se precisam de tribunais especiais, eu vou terminar já. Usa-se a lei, mal usada, isto é, invoca-se a lei, ilegítima e ilegalmente, para justificar os maiores atentados à própria lei e à própria regulação da sociedade. Eu refiro-me a 3 casos em particular. Em primeiro lugar, o 25 de novembro, em que a lei está mascarada por uma ditadura do governo ou por uma imposição e pela lei da rolha e do silêncio. O segundo caso, Ronaldo, não nos esqueçamos, porque está agora muito na baila, e vamos falar isto no painel seguinte, é o caso de o senhor Patrício, que aquilo não merece outro título, o nosso primeiro-ministro, não é? ter corrido sem argumentos jurídicos válidos com uma empresa que internacionalmente ganha um concurso público visado pelo Tribunal de Contas, com imposições do Tribunal de Contas, corre com essa empresa, nomeia uma comissão de gestão e mete lá os turcos a gerir. Estou a falar da Enapor, não é? Portanto, Patrício viola a lei e, portanto, colocando ilegalmente a mesma coisa que se passa com a exploração do aeroporto para dar aquilo que vamos falar a seguinte. Portanto, Ronaldo, em resumo, a democracia em São Tomé e Príncipe, não é? Eu não vou dizer que está em perigo. Ela já não existe, efetivamente. A lei da rolha, tirando a liberdade que a RSTP nos dá para falar, e a coragem do arquiteto Liberato, a coragem do Dr. Arsemiro dos Prazeres, que não pode ser de outra forma, ele já foi muito mais ameaçado pelo próprio 25 de novembro, no próprio dia 25 de novembro, uma das vidas que correu perigo, está aqui presente, a do Dr. Arsemiro dos Prazeres, que com o sangue frio dele e com a presença desse homem e das pessoas que já o rodeavam, os militares não o levaram. Arsemiro poderia estar na mesma situação de Delfim, de Arlécio, Armando e dos outros. Isto é que é, efetivamente, Ronaldo, pior que Kim Il-sung, nós já sabemos. Portanto, nós temos que protestar contra isso. E eu vou erguer sempre a minha voz contra isso. Portanto, a nossa democracia não é que está em perigo, nós já a perdemos. Obrigado. Obrigado, Dr. Carlos Semedo. Arsemiro dos Prazeres, como a oposição, a política pode usar esse incidente para reforçar seu discurso ou buscar mudanças estruturais no país? Essa questão vem mesmo a propósito. Eles têm um instrumento, eles têm o que chamam de Frente Unida da Oposição. É um fórum onde estão vários partidos da oposição e se expressam através de comunicados ou mesmo de manifestações, quando acontecem casos do género. E esse é um caso que realmente merece alguma atenção dessa Frente Unida, porque hoje aconteceu um deputado do MLSTP, como pode acontecer depois um deputado Basta, um membro dirigente do presidente de um outro partido. Portanto, acho que é um momento ideal para que os partidos, nessa Frente Unida, possam reunir e possam daí tirar ilações e provocar mesmo uma reação
quiçá, do Presidente da República, mas muito mais do que isso ainda, e eu continuo a repisar o assunto da Presidente da Assembleia Nacional. Não da Presidente, mas da mesa da Assembleia Nacional. A mesa da Assembleia Nacional tem que se pronunciar. E não pode demorar muito tempo, porque senão, a partir de agora, toda a gente fica numa situação deplorável de se sentir sem qualquer resguardo. E não pode ser. Um dirigente não pode assumir-se enquanto tal, se sentir que não tem segurança nenhuma, se sentir que o valor da sua expressão, que é o que mais vale em palcos como a Assembleia Nacional, não pode ser feito em segurança, porque sabe-se que a qualquer momento aquele que é destinado para fazer a segurança é a primeira pessoa que ele pode atingir de alguma maneira. Portanto, eu acho que eles têm sim um instrumento que é chamado Frente Unida. Essa Frente Unida deveria se pronunciar o mais rapidamente possível. Recenseamento Geral da População e Habitação. O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, através do Instituto Nacional de Estatística, realiza de 15 de novembro a 15 de dezembro o 5º Recenseamento Geral da População e da Habitação. Realizado a cada 10 anos, esta operação estatística tem como objetivo recolher de forma exaustiva dados sobre os indivíduos e os alojamentos do país. Esses resultados permitem saber quanto somos, como somos, onde vivemos e como vivemos. Após trabalhar estatisticamente estes dados, iremos conhecer a realidade do país nos seguintes aspectos: total da população do país, por sexo, idade, faixa etária e como está distribuída no território nacional. Tipos de habitação em que vive a população. Proporção da população que tem acesso ao saneamento básico. Nível de escolaridade da população e movimentos migratórios. Os resultados do recenseamento é um instrumento fundamental para planear e definir políticas públicas de saúde, educação e habitação. Orienta o país onde é necessário fazer hospitais, postos de saúde, escolas e casas para o benefício da população. A tua participação é importante. São Tomé e Príncipe, em Contagem. Banco Central de São Tomé e Príncipe. A partir do dia 5 de novembro de 2024, entra em vigor a norma de aplicação permanente sobre operações cambiais, NAP 06/2024, com vista a melhorar o funcionamento do mercado cambial nacional. A NAP, em apreço, regulamenta uma determinação da lei cambial que prevê que todas as receitas cambiais geradas pela nossa economia serem entregues no sistema financeiro com a finalidade de contribuir para o crescimento econômico do país. Com efeito, a partir do dia 5 de novembro, antes da realização de qualquer operação de exportação de bens ou serviços, bem como outras atividades que resultem em operações cambiais, deve o agente econômico dirigir-se ao seu banco ou despachante, no caso de bens, para obter as instruções necessárias. Para este efeito, será criada para cada exportador ou operador econômico com receitas em moedas estrangeiras uma conta especial no banco com o qual trabalha, designada de conta específica de receita, isenta de quaisquer taxas ou comissões. Por sua vez, a conta de moeda estrangeira junto dos seus bancos para fins de importação será atendida com elevada prioridade. Este regulamento resulta de uma parceria estreita entre o Banco Central de São Tomé e Príncipe e diversas instituições e agentes econômicos do país. Banco Central de São Tomé e Príncipe. Vamos, em conjunto, construir um sistema financeiro resiliente. RFDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.